Estamos aqui em mais um podcast da Manancial Podcast. Hoje o assunto é muito, não só pertinente, necessário, mas também interessante. Estou recebendo eu gosto de chamar ele de Comendador Rafael, hipnoterapeuta. E antes da gente entrar nesse assunto de hipnoterapia, eu quero perguntar, eu não me canso, eu acho que você vai gostar de saber por que Comendador Rafael. Seja muito bem-vindo, já dê sua saudação e fala sobre isso. Muito obrigado, Elisete. Uma excelente tarde a todos. Comendador Rafael veio em 2016. Eu era gerente de uma das maiores instituições do mundo, instituições financeiras, e gerenciando um pub dentro do quartel-general da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a Arquiepiscopal Imperial da Igreja Católica e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro me deram um título honorífico no grau de comendador devido à excelência no meu atendimento. Então, devido à forma como eu atendia meus clientes, eu ganhei esse título honorífico aí no grau de comendador. Maravilha. As pessoas perguntam muito sobre isso? Perguntam sempre. Todo paciente que vem no consultório, todo lugar que eu vou palestrar, sempre perguntam do porquê Comendador. E acha que é por causa da novela, não? As pessoas acham que é por conta de Comendador Soares ou por conta da novela. Comendador Soares. Tem gente que fala, o cara se auto-intitula Comendador. Não, de fato eu recebi o título. Maravilhoso. Agora vamos falar um pouco sobre a hipnoterapia. De forma acessível, explica pra gente, porque há muita desinformação ainda sobre isso. Sim. E também a galera, talvez, às vezes, algumas têm um distanciamento por não entender. O que você pode falar pra gente, explicar de forma acessível o que é hipnoterapia? Maravilha, é uma pergunta de fato muito pertinente. Hipnose é um processo completamente natural da nossa mente, tá? A todo momento a gente está sendo hipnotizado, Elisete. Então a gente está sendo hipnotizado quando a gente está assistindo um filme, quando a gente está vendo um noticiário e a gente começa a ver notícias ruins, e quando a gente percebe, a gente está tendo medo até de sair na rua. Quando a gente está se emocionando, por exemplo, ao assistir um filme. Por quê? Porque a nossa mente, ela não sabe distinguir a diferença do real pro imaginário. Então a nossa mente subconsciente, ela aceita aquilo como uma verdade. Hipnoterapia nada mais, nada menos é do que utilizar a hipnose como uma ferramenta terapêutica para acessar o subconsciente e guiar o cliente a encontrar a causa inicial dos seus problemas, o do porquê dos seus problemas. Então, de uma forma bem assertiva, é entender lá no fundo qual é a causa que faz a pessoa ter uma ansiedade, uma depressão, uma crença, não se sentir merecedora, se sentir rejeitada ou algo do tipo. Existe um tempo, outra coisa, qualquer pessoa pode fazer? Sim, 100% da população pode passar por um processo terapêutico utilizando técnicas de hipnose, é claro, se ela tiver toda a linha cognitiva dela funcionando perfeitamente. Se ela tiver qualquer problema cognitivo, ela não vai conseguir passar ali. É claro, se forem problemas leves, ela vai conseguir passar. Agora, se ela tiver algum problema onde impeça ela de raciocinar, de pensar, de dialogar, ela não vai conseguir passar ali pelo processo, tá? Agora, a população praticamente por completa pode passar por um processo de hipnoterapia, pode sim, porque a gente é mais hipnotizado ao longo dos dias do que tá fora da hipnose. A gente tá mais dentro da hipnose do que fora dela. Eu gosto muito quando tu fala isso. Mas vamos desmistificar aqui algumas coisas. Tem pessoas que pensam, eu não quero fazer hipnose não, que eu vou ter que fechar o olho, eu vou ter que, eu vou levitar, eu vou... Não, tem de tudo, né? Quais outros... Primeiro, o que é mito dessa história toda? Maravilha. E o que mais as pessoas pensam que tá totalmente fora da linha sobre isso? O que mais as pessoas pensam que é hipnose e que tá totalmente fora é que eu vou controlar a sua mente. Nem eu, nem o melhor hipnotista, hipnoterapeuta ou hipnólogo do mundo poderia fazer isso. Ninguém pode controlar a sua mente de uma maneira direta. Então as pessoas pensam que eu vou controlar a mente dela, eu vou guiar os pensamentos dela. E nada menos é do que eu guiar ela dentro dos seus próprios pensamentos. Eu guiar ela para que ela perceba quais são as crenças que estão impedindo ela de avançar, quais são os traumas que estão impedindo ela de avançar. Então uma dúvida muito comum é essa. Que a galera viaja aí. Viaja total. Hoje você acha que está se abrindo mais? Mais pessoas estão entendendo ou querendo passar por esse tipo de terapia? Tem menos medo ou ainda não? Você acha que ainda está distante disso? Hoje a gente vive, né, Elisete, na era da informação. E as pessoas, elas estão tendo muito acesso à hipnose, à hipnoterapia, de uma forma muito mais eficaz.
Vale ressaltar que a hipnose ela é 100% comprovada cientificamente, ela é atestada e aprovada pelos conselhos de medicina, terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia, e todos esses conselhos atestam e comprovam. Então, como hoje a gente está tendo acesso a essa e outras informações sobre a hipnose, sobre a hipnoterapia, fica muito mais simples. É até por isso que eu faço questão de falar que eu trabalho com hipnose, que eu trabalho com hipnoterapia. Eu não gosto de falar que eu trabalho com terapia e quando o cliente chega no meu consultório ele vê que é hipnose, porque eu quero que as pessoas entendam o que de fato é. Eu acredito que se eu entendi o que é hipnose, qualquer um outro pode entender o que é hipnose. Eu era uma pessoa muito cética, eu não acreditava. Eu fui fazer um processo de hipnose por curiosidade. E ali eu me libertei de ansiedades, eu me libertei de crenças, eu consegui avançar de uma forma exponencial. Tanto que eu falo muito sobre o crescimento linear e o crescimento exponencial que você acaba adquirindo a partir do momento que você passa por um processo de hipnoterapia. Quais são os perfis que mais te procuram? Assim, eu digo... com alguns gatilhos, é ansiedade, é depressão ou não, ou às vezes as pessoas procuram só porque, não, quero fazer esse tipo de terapia. Na maior parte das vezes é por ansiedade, tá? Pessoas que têm ansiedade e processo de rejeição, se sente rejeitada. Acontece muito de me procurarem, né? E também por curiosidade. Por incrível que pareça, as pessoas vêm procurar. E quando chegam no meu consultório, vão fazer o processo por curiosidade, veem que elas estavam cheias de travas. E eu começo a sinalizar para elas e mostrar e guiar elas através de um caminho onde elas vão se libertar daquilo ali. Nem elas mesmas sabem que elas estão presas em alguma crença, em alguma coisa que atrapalha elas de avançarem. Se surpreendem. Se surpreendem. Totalmente. Você fala muito que a gente já passa por processo de hipnose ao longo do dia. Da nossa vida. Sim. Pode dar uns 2 casos aí que as pessoas nem imaginam e que estão passando por hipnose. Com certeza. Eu dou até mais se você quiser, tá? Quando a gente, por exemplo, tá vindo com uma notícia maravilhosa. E a gente chega para os nossos pais e fala assim: pai, comprei um carro 0, ou comprei uma casa. Pra que, filho? Comprou isso? Pra que comprou esse carro tão caro? Ali ele tá jogando uma sugestão e às vezes você nem entende o porquê que você acaba regredindo com alguns processos que você quer fazer. Algumas metas da tua vida você acaba regredindo. Ali foi uma sugestão direta, porque os nossos pais, eles são autoridade. Então quando eles dão uma sugestão direta pra gente, a gente tende a aceitar. Pronto, já rolou hipnose. Outro ponto interessante é quando a gente está dirigindo, por exemplo. Quando você está dirigindo e a tua mente começa a devagar sobre algo que aconteceu, sobre uma discussão, sobre um problema ou sobre um momento feliz. A tua mente, ela não está ali de fato. Ela está em outro momento. Pronto, você está em hipnose. E um terceiro exemplo, para completar 3, caso você esteja vendo um filme e você começa a se emocionar, mesmo sabendo que aquele filme não é real, mesmo sabendo que aquelas histórias são fictícias. Mas por quê? Se a tua mente, ela não consegue distinguir a diferença do real para o imaginário. Então por isso que ela aceita aquelas sugestões ali. Entende? E aí ali você também está no processo de hipnose. Cara, sensacional. Eu não fui ainda no seu consultório, mas eu só de olhar ali as mídias eu vejo... Cara, que consultório é esse? Na sua ideia, quando você projetou esse espaço, você queria que o seu cliente, paciente, não sei como devo falar, das 2 formas, vivesse que experiência? Em breve você vai lá, né? E quando eu fiz esse consultório, eu quis primeiro fazer ele em Nova Iguaçu. Eu fiz questão de fazer ele em Nova Iguaçu. Eu tinha na época, Elisete, condições de abrir o consultório na Barra, que é onde a maioria das pessoas vem querer abrir algo. Eu queria até ter aberto na Barra, mas eu falei assim, não, se eu mudei a minha mentalidade, se eu hoje me sinto merecedor de acessar algo melhor, os meus clientes, os meus pacientes também vão acessar. Então eu estruturei um consultório, eu mesmo decorei ele, eu estruturei o consultório mais moderno do Rio de Janeiro. Hoje meu consultório é um consultório muito moderno, aconchegante, onde eu trago diversas situações para que o cliente se sinta imerso ali. Ele já se sente hipnotizado desde o momento que ele entra no meu consultório. Então eu fiz questão para que a pessoa ela pudesse entrar e falar assim, eu mereço isso. Já aconteceu da pessoa chegar no meu consultório com uma squeeze e ela fala assim, não, Rafael, não precisa me dar tua água mineral não, pode deixar que eu encho ali no filtro que eu vi que você tem. E aí, por que eu tô te falando isso? Porque a pessoa não se sentia merecedora de beber uma água mineral só porque era uma água um pouco mais cara. E ela não se
sentia merecedora, entende? Então, diversas vezes, a gente não se sente merecedor de algo. Quando você acessa um bom restaurante, quando você acessa um bom consultório, que você vê que é algo diferente do comum, onde a pessoa que está te oferecendo o serviço, ela te gera uma experiência, que é o que eu gero uma experiência para o meu cliente, você passa a falar assim, eu mereço isso. Então, se eu mereço isso, eu mereço outras coisas, porque a forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas, entende? Então, se você não se sente merecedor de acessar, de ter um bom serviço em um consultório de excelência, você não vai se sentir merecedor de inúmeras outras coisas boas que a vida tem para te dar. Então, por isso que eu faço isso. Agora, você já parou para pensar... Isso aí é uma percepção minha, tá? Claro. Você vem com uma... você trabalha dentro de um segmento que ainda, para muitos, é algo distante, Sim. ou algo que as pessoas, algumas têm medo, outras não querem acessar porque não entendem direito, mas que muitas pessoas querem, pelo seu posicionamento, pela sua forma de ser, pela forma de como você se coloca. Você já parou para pensar que muitas das vezes as pessoas querem até passar por esse tipo de terapia, pela hipnose, pelo Rafael, pelo comendador Rafael, pela pessoa, pelo teu posicionamento. Tu já parou para pensar nisso ou nunca passou pela sua cabeça? Eu já parei para pensar, e principalmente por falas de vários, até você mesmo, né, já comentou algumas coisas comigo, porque assim, ninguém compra o que você vende, as pessoas compram o que você é. Né? Então a transformação que eu adquiri através da hipnoterapia, através desse processo, mudou a minha vida. Então a pessoa olha, cara, eu quero essa transformação pra mim também. O Rafael se posiciona dessa maneira, ele tem confiança. A pessoa, ela pode me encontrar no mercado, ela pode me encontrar na academia, que ela vai encontrar o mesmo Rafael. Ela não vai encontrar um personagem, não, ela vai encontrar sempre o mesmo Rafael. Engraçado que uma vez eu tava fazendo compras no mercado e aí eu tava ali escolhendo um biscoito, se eu ia pegar o de morango ou de chocolate pra minha filha, e veio uma moça que eu não conheço, ela falou, excelente tarde, comendador. Excelente tarde. Então, o excelente tarde virou já uma marca minha. Eu falo em qualquer lugar que eu entro, em qualquer lugar que eu vou. Pode ser na academia, pode ser no mercado. A forma como eu me visto, a forma como eu me comunico, a forma como eu me posiciono. Então, eu costumo dizer o seguinte, as pessoas não vão comprar o que você vende, elas vão comprar quem você é, né? Então, eu acho que isso é muito real. E principalmente quando as pessoas vêm pontuando, aí é que a gente vai vendo que isso é de fato real. Não, maravilhoso. Posicionamento purinho. Eu fico de bobeira com esse cara. Deixa eu falar, sempre foi assim, esse Rafael, cara, aonde você encontra, ele tá cheiroso, ele tá arrumado, ele tá elegante, ele tá altamente posicionado, sempre foi assim? Eu sempre gostei de me vestir bem, Elisete. Tanto que em 2016, quando eu ganhei o título de comendador, eu senti uma vozinha falando na minha cabeça, isso um dia vai ser uma marca de roupa. Acabou que virou o Instituto Comendador, virou a marca do meu consultório, mas assim, eu sempre gostei de me vestir bem. Mas a confiança, a maneira como eu me posiciono, a postura, a maneira como eu coloco o meu tom de voz, querendo passar o que eu quero passar no momento certo, na hora certa, isso daí veio através do autoconhecimento. Eu precisei estudar, porque eu era um cara inseguro. Eu era um cara que eu não me sentia seguro. Eu sempre gostei de me vestir bem, mas eu me vestia bem naquela de que eu não posso decepcionar. Eu preciso estar sempre bem alinhado para não decepcionar. Era uma rejeição que eu tinha, era uma crença que eu trabalhei através do processo de hipnoterapia. E aí depois isso acabou ficando fluido em mim. Por quê? Porque eu trabalhei a minha crença de rejeição, eu trabalhei muito bem a rejeição que eu sentia, e eu continuei me posicionando bem, me vestindo bem, me arrumando sempre, e somando um ao outro, vira um posicionamento Até mais... legal você falou de autoconhecimento, quanto a hipnose ajuda as pessoas no autoconhecimento? Pergunta muito boa, Elisete. A hipnose, ela faz você entender como a tua mente funciona. O porquê que às vezes você procrastina um estudo. O porquê que às vezes você procrastina a academia. Academia a gente sabe que é bom, estudo a gente sabe que é bom, mas por que a gente procrastina? Porque a nossa mente subconsciente está tentando autoproteger. Eu não acredito em autossabotagem, eu acredito em autoproteção. A nossa mente está protegendo a gente de algo. Às vezes eu posso não me sentir merecedor de alcançar um nível mais alto no meu emprego, ou de repente alcançar um nível mais alto na minha vida pessoal, profissional, e aí eu procrastino os meus estudos, compro inúmeros cursos e não faço e não uso. Então, quando você começa a entender como os seus pensamentos funcionam, o porquê que você está se sabotando, o porquê que a tua mente está te protegendo, tudo começa a ficar mais claro. É como se fosse um filtro, entende? E esse filtro clareia a sua mente. E aí você consegue entender o porquê das autoproteções.
quando elas acontecem. Então você começar a acessar o conhecimento tendo a ferramenta da hipnose à tua aliada, fica tudo perfeito. Sensato. Já pensou em ser professor? Você não deixa de ser, mas dá aula mesmo em... Sim. Eu tenho a minha formação, que ela tá para ser lançada ano que vem, né? Eu já dou aula em mentorias, eu já sou mentor, já dei aula já também em escolas de empreendedorismo. Então, assim, hoje... Uma coisa engraçada até você ter falado disso. Eu não me sentia merecedor de ser professor. Vou até contar um fato aqui interessante. Eu dei aula numa escola, essa escola de empreendedorismo da Baixada Fluminense, e na época essa escola estava fazendo a mudança de uma mentoria para uma escola de fato de empreendedorismo. E aí, antes eles davam os nomes como mentores. E aí, justo nessa mudança, colocaram lá como professor. Por eu nunca me sentir, nunca me visualizar como um professor, meio que aquilo me gerou assim um bloqueio. Cara, eu não vou entregar conteúdo aqui, eu não sou professor. Como mentor até vai, né? Eu tenho uma experiência, eu tenho um conhecimento empírico, um conhecimento técnico que eu posso agregar e entregar, mas eu não vou. E aquilo ali, eu fiz um processo de auto-hipnose e eu nunca me vi como um professor. Elisete, resumindo toda a história, eu dei mais 4 horas de conteúdo sem olhar slide, só com o conhecimento que eu tinha, e eu ainda tinha mais aí 4, 6 horas para dar de conhecimento. Eu poderia ficar ali o dia inteiro dando conhecimento e compartilhando conhecimento com aquelas pessoas ali. Não, é notório que além de você ter autoridade na fala, mas que você também gosta, assim, algo que te realiza, sim, né? Sim, Fica demais. muito claro. Você traz alguma experiência, alguma expertise da época do mundo financeiro? Com certeza. Para hoje, para o que você faz? Trago sim, eu aprendi a ser muito resiliente, tá, Elisete? A gente toma muita porrada trabalhando no comércio, trabalhando em banco. Pra quem não sabe, eu trabalhei no Ponto Frio, eu trabalhei no Banco Bradesco, no Banco Itaú, no Banco Original. Eu trabalhei em grandes empresas. E grandes empresas cobram muito. Eu fui muito cobrado, então eu aprendi a trabalhar com cobrança, eu aprendi a trabalhar com pressão. E diferente do que muitos pensam, o empresário, o empreendedor, ele trabalha, ele lida com cobranças diárias e só tem ele. Se eu tô mal, a minha empresa vai mal. Então eu sou a minha empresa, entende? Então me ajudou muito todo esse conhecimento, toda essa experiência com vendas. Tanto que quando eu me formei na Omni, que foi a minha primeira formação, a Omni é a maior formação de hipnoterapeutas do mundo, com sede em Zurique, na Suíça. Foi a primeira a ter o ISO 9001. Eu lembro que da minha turma, eu e mais um hipnoterapeuta, até que por sinal a gente fez uma live semana passada, o Rogério Goldoni, fomos os que mais nos destacamos na turma. Eu me destaquei por quê? Porque eu conseguia vender muito bem o processo terapêutico. Tudo é venda, né, Elisete? Então, eu vendia muito bem. Então, todo o conhecimento que eu adquiri no Ponto Frio, no banco, porque eu precisava vender, eu era obrigado a vender, eu precisava gostar da venda, me ajudou muito no meu processo dentro do meu consultório. E me ajuda muito a entender o porquê que às vezes a pessoa ela tem crenças, ela não consegue vender, ela é travada para vender. E aí eu mostro para ela, além do porquê que ela tá se protegendo, o porquê que ela tá ali se sabotando de uma certa forma, eu também mostro para ela algumas técnicas que ela pode utilizar. Então eu não só ajudo ela a entender a causa do problema dela, eu também mostro, olha, você pode ir por esse caminho. Foi daí de onde veio a mentoria. E aí hoje eu mentoro outros hipnoterapeutas a também desbloquearem o seu potencial máximo, a também faturarem como eu faturo, a entenderem como o seu cliente, o seu paciente age para que ele possa vender mais de uma forma mais assertiva. O que te fez querer seguir? Porque você tem qualificação e também a gente vê pela tua, até nato, né? Muito nato aí, a gente vê da tua... Mas o que te fez levar, não, gostei disso aí, a hipnose? O que fez me levar foi porque eu estava desempregado, eu tinha acabado de ser desligado e eu fui fazer o processo de hipnose por curiosidade. E passaram-se uma semana, 2, 3, 4, eu não tinha mais as crises de ansiedade que eu tinha quando eu estava empregado. E eu comecei a ficar intrigado com aquilo. Eu sempre gostei de coisas diferentes, Elisete, eu sempre gostei de coisas diferentes. Só que aquilo ali me trouxe uma curiosidade maior porque eu falei, cara... Eu fiquei muitos anos em depressão, eu fiquei muito tempo tendo crise de ansiedade, tendo burnout, tendo gastrite emocional, que médico nenhum descobriu, quem me ajudou foi a hipnose. Então assim, eu posso ajudar outras pessoas. Eu posso guiar outras pessoas num processo de transformação, de autoconhecimento. Então,
hoje, eu poder ver uma pessoa chegando no meu consultório com depressão, com ansiedade, com vícios em drogas, por exemplo, e ver ela saindo dali sem utilizar mais aquilo ali, sem ter mais aquele transtorno de ansiedade generalizado, sem estar mais em um estado de depressão, saindo um homem e uma mulher completamente diferente do que entrou, me fez continuar e me fez me apaixonar cada dia mais pelo processo de hipnoterapia. Eu vou fazer uma pergunta, mas é por pura ignorância mesmo. E vou falar sessão, não sei se é sessão, mas sessão é possível fazer em dupla? Só Não, pode ser... a hipnose, eu consigo hipnotizar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, tá? Existem processos de hipnose coletiva, mas para algo terapêutico nunca é aconselhável. Por quê? Porque imagine que você vá com o seu filho ou com a sua filha, e aí chegando lá a gente vai tratar, ou com o seu esposo, e aí chegando lá a gente vai tratar, às vezes a dor, a emoção que está ocasionando, a trava naquela pessoa tá ali do lado dela. Então é sempre um processo individual. Eu trato casais? Trato. Sou um dos poucos que trata, tá? No Brasil. Só que eu trato de maneira individual. Eu faço primeiro um atendimento com os dois, depois eu faço atendimento individualizado com cada um, e depois disso eu compilo tudo e ajudo os dois a andarem na mesma velocidade. Deixa eu te falar, um caso mais emblemático, se é assim que eu posso dizer, de que você tratou, atendeu, e detalhe, o resultado. Maravilha. Um rapaz, ele chegou no meu consultório para poder entender de onde vinha uma dependência emocional que ele tinha. Porque a esposa dele havia se separado e havia saído de casa. E ele ficou muito mal, ele chorava todas as noites, ele ficou muito mal com aquilo, aquela dependência emocional era muito forte. E aí ele tinha um outro problema também, que era o problema da maconha e da cocaína. Ele tinha esse vício, e foi um dos motivos da esposa dele ter saído de casa. Quando a gente foi passar pelo processo terapêutico, a gente entendeu de onde vinha a dependência emocional dele. Ele foi criado pela avó dele, e a última vez que ele viu o pai dele, o irmão mais velho, foi fumando e cheirando cocaína. Ele tinha 7 anos de idade quando ele presenciou isso, e depois disso ele nunca mais viu o pai dele. O pai dele foi preso e ele morreu lá na prisão. Então ele nunca mais teve acesso ao pai dele. Então a mente dele fez o quê? Aquela memória que ele tinha atrelada ao pai, fumando, consumindo droga com o irmão mais velho, aproximava ele de certa forma emocionalmente do pai, porque a mente subconsciente, ela não sabe racionalizar se aquilo é certo, se aquilo é errado, ela não sabe fazer isso. Então a mente dele criou aquela dependência emocional com o pai. Então a forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Em todos os relacionamentos que ele entrava, ele era sempre dependente emocional, e o vício fazia com que afastassem as pessoas e os parceiros que ele teve. Como é que é a rotina? Pra galera que, vamos supor, alguém já tá pensando, vou procurar o consultório do Comendador Rafael. Como é que é o primeiro atendimento? Como é que Perfeito. acontece? Primeiro atendimento, a pessoa pode me encontrar pelo Instagram, comendador.rafael com PH, ou então pode me encontrar pelo meu telefone WhatsApp, 21 97525 1725. Ali você vai falar com a minha assessora, Carol. Ela vai fazer um crivo, ela vai fazer um primeiro atendimento para poder entender o que você quer resolver, há quanto tempo você vem passando por isso. Depois eu mesmo vou entrar no atendimento, vou ouvir os seus áudios que você enviou, vou entender o seu problema e vou marcar com você uma consulta que eu chamo de consulta inicial. É a consulta onde vai ser o início de tudo, onde eu vou mostrar para você como que a sua mente funciona, você vai entender alguns padrões que você tem e outros que você não tem porque estão no seu ponto cego, e a partir daquilo ali eu personalizo e estruturo o teu atendimento. Ou seja, no meu consultório você sabe quando o seu processo começa e quando ele termina, porque comigo o teu tratamento tem começo, meio e fim. Arrasou. Tem tempo, tem período de, no mínimo tanto tempo ou não de tratamento? Na maioria das vezes, as pessoas precisam de 3 sessões. É mesmo? 3 sessões. Uma sessão, por exemplo, inicial, ela tem uma duração de 2 horas, Elisete. A sessão principal, na maioria das vezes, tem duração de 3 horas. Eu já tive pacientes no meu consultório que ficaram comigo quase 7 horas. Então, assim, eu me limito a atender 3 pessoas por dia porque eu quero atender todo mundo com excelência. Eu quero entregar o meu melhor. Então, eu me limito a atender 3 pessoas por dia. 2 sessões no máximo principais e uma consulta inicial, ou 2 consultas iniciais e uma sessão principal. Por exemplo, eu nunca coloco 3 sessões principais em um dia. Imagina, 3 clientes que você está dizendo é a primeira. Que é a primeira sessão depois da consulta inicial.
E aí, depois disso, eu faço o acompanhamento com a pessoa e a gente vai entendendo o que está acontecendo. A gente depois tem uma outra sessão, que é uma sessão também que dura uma média de 2 a 3 horas. E aí, ali eu vou tendo feedbacks do meu cliente para poder entender se já foi resolvido os problemas que ele me indicou lá na consulta inicial. Desga, mais uma pergunta por ignorância, por não saber. Isso que a gente vê de pêndulo, isso aí tem alguma coisa a ver com hipnose? Faz parte? Não, é coisa de filme? Aquilo ali, na realidade, é para fazer você ficar focado e concentrado em algo. Porque por hipnose ser um processo natural da mente, quando você tá vendo um filme, por exemplo, você não tá focado e concentrada? E aí, por isso que aquele filme, mesmo sendo uma mentira, você se emociona? Porque aquela verdade do filme passa a ser uma verdade para tua mente subconsciente. A mesma coisa é o pêndulo. O pêndulo é para fazer você ficar focado e concentrado em algo. Porque olha o tanto de distração que a gente tem aqui. Então se concentra aqui agora, ou se concentre na sua respiração. É na realidade um ponto para você se concentrar. Tu assistiu aquele filme Corra? Assisti. Aquilo é mito, não sei se a galera viu o filme Corra, eu fiquei apavorada. Entrei para assistir. Por acaso, eu entrei porque eu vi que tinha. Tava lá concorrendo ao Oscar e eu falei, então vou assistir. Cara, eu fiquei apavorado, não quis assistir de novo, eu tenho pavor daquele filme. Até que ponto aquilo ali porque ali eles. Era um grupo de pessoas que eram hipnotizados e andavam e faziam as coisas normalmente. Até que ponto aquilo ali é mito? O que é mito? Tudo ali naquele filme é mito. Obrigado. Tá? Tudo. Porque eu fiquei tão apavorado. Tudo naquele filme é mito. O que não é mito no filme? O ponto de você estar sentada na sua sala, no conforto da sua sala, na segurança da sua sala e você não querer mais assistir aquele filme. Você foi hipnotizado ali. Você entende? Aquela estrutura daquele filme, aquela história se fez verdade na sua mente. Então ela entra na sua mente subconsciente. Mas, por exemplo, tem como alguém controlar para fazer coisas ruins? Não. Uma coisa que eu costumo dizer, Lisete, na realidade eu só conheço uma série até hoje que mostra de fato um processo de hipnose acontecendo, que é uma série da HBO Max, que é uma série onde a mulher ela tem um caso e a esposa do amante dela descobre. E ela, por um gatilho, ela acaba assassinando ela. Né? A amante acaba assassinando a esposa. E ali ela é presa e vem um psiquiatra e faz um processo de hipnose com ela num conceito chamado de R2C, que é o Regress to Cause. E ele vai até a causa inicial do porquê que uma mulher calma, tranquila, teve um ato tão agressivo a ponto de assassinar uma mulher. E aí eles entendem através do processo de hipnose, que é utilizado na hipnose, que é a polícia forense, né? Hipnose forense, que é uma hipnose investigativa. Tá? Ali foi a única série que eu vi mostrando de fato. Todas as outras séries, filmes que mostram hipnose, o Hypnotic da Netflix, o Hypnotic, que é um outro filme que saiu do cinema tem mais ou menos um ano, todos esses filmes não mostram a hipnose como de fato ela é. E isso pra mim já é uma hipnose. Por quê? Porque eles mostram pra pessoa que a hipnose é algo ruim, então eles estão hipnotizando a massa a terem medo de uma ferramenta que é incrível, de uma ferramenta que é comprovada cientificamente, de uma ferramenta que é muito eficaz para poder tratar dores, traumas. Você entende que a hipnose ela é tão poderosa que existem pessoas que tinham dores na coluna que nenhum processo de medicina tradicional descobria. E ela, através do processo de hipnose, ela entendeu. Existe a humorista Cláudia Rodrigues, que a esclerose múltipla ela está prestes a deixar de ser uma doença autoimune graças à hipnoterapia. Ela gastou milhões de dinheiro com a medicina tradicional, né? Então, assim, a hipnose ela é uma ferramenta muito eficaz. Por que os filmes, por que a mídia coloca sempre filmes colocando medo? Sempre séries colocando medo, porque eles querem que a população tenha medo. Eles não querem que a população tenha acesso ao que de fato é a hipnose e a hipnoterapia. Porque quando você tem acesso a conhecimento, Elisete, quando você tem acesso a como de fato a tua mente funciona, você deixa de ser manipulado. E aí você deixa de ser hipnotizado pelo meio político, pela mídia, pelo jornalismo. A gente vê isso acontecendo o tempo todo. É sempre o lado A com o lado B. Sabe? Então é sempre tudo muito polarizado, sempre tem polos. Eles querem, de fato, monopolizar a informação e eles querem, de fato, trazer sempre o medo quando a hipnose tá no jogo. Entende? Quando você entende o que de fato é hipnose, o que de fato é o processo de hipnoterapia, você começa a ver esses filmes de uma forma muito mais clara. Você entende o que está acontecendo. Nem sempre o rico é o ruim, nem sempre o pobre é o feliz e o bonzinho.
E aquilo ali tá acontecendo num processo de hipnose. Quando você vê uma família pobre sendo muito feliz e uma família rica na novela sempre sendo a ruim, a que o marido e a mulher traem, sabe? Remete ao quê? Que o dinheiro é algo ruim, que o dinheiro só tá ligado a pessoas ricas e é algo ruim. Então eu faço de tudo pra afastar o dinheiro. Pronto, já aconteceu uma hipnose. Entende? Então isso tá acontecendo a todo momento. A gente é hipnotizado a todo momento. Maravilhoso. Tem algum perfil que não pode fazer hipnose? Olha, perfil que não pode fazer hipnose só se a pessoa de fato tiver algum nível de psicose, algum problema cognitivo que vá tirar de fato a forma dela de interagir ali com o hipnotista, o hipnoterapeuta. Geralmente leva o quê? Pode ser até 3 horas, que falou, né? Às vezes até passa. Até passa. Às vezes até passa. E a pessoa consegue... ela nem não se dá conta da hora? Ela não se dá conta da hora, mas ela lembra de tudo. Porque ela não dorme em momento nenhum. Ah, isso que eu ia te perguntar. Se dorme, fecha os Não. olhos. Ela fecha os olhos, porque o processo de hipnoterapia é foco e concentração, né? Então a gente pede para que ele feche os olhos. Mas você concorda comigo que quando você tá vendo um filme você não tá de olhos fechados? E você tá sendo hipnotizado? Então, ponto. Por que dentro do processo de terapia, usando técnicas de hipnose, a gente pede para fechar os olhos? Por conta dos estímulos sensoriais que vai ter em volta. Então, assim, eu posso estar aqui fazendo uma hipnose, igual, por exemplo, eu já fiz com a minha esposa, já fiz com a Carol, no meio do restaurante, e tá passando carro, tá passando gente tocando saxofone. A minha esposa perdeu um pavor de abelha que ela tinha no meio da padaria. As abelhas só iam em cima dela, só iam em cima dela. E tudo aquilo que você tem medo, você atrai. Leva isso pra tua vida. Tudo aquilo que você tem medo, você atrai. Tá? E aí as abelhas começavam a ir pra cima dela. Engraçado, ela tava na minha frente e eu aqui não vinham pra mim. Eu fiz um processo com ela, ela começou a ficar muito apavorada, fiz um processo com ela no meio da padaria, ela entendeu onde foi a primeira vez que ela foi picada. Ela ressignificou, ela trouxe uma nova percepção para aquela criança que foi picada por uma abelha. Depois disso, as abelhas nem ficam mais perto dela, ela não tem mais povo de abelha. Cara, sensacional. Eita, tô querendo... Cara, ele é demais. Ele é demais. E eu tô fazendo aqui, gente, eu tô mais ou menos também fazendo algumas perguntas já pra me preparar pro dia que eu for lá, né? Então já tô aqui, ó, já me é um preparando. pre-talk aqui já. Já tô fazendo um brainstorm. Olha, o briefing aqui pra poder saber, porque é maravilhoso, sensacional. Há quanto tempo tu tá trabalhando nisso? Eu gosto de falar disso, Elisete. Eu gosto quando fazem essa pergunta. Eu vou fazer 3 anos em fevereiro. Nossa, parece que tem muito mais tempo, né? Eu vou fazer 3 anos. E por que eu gosto de falar? Porque você que tá me ouvindo agora, eu sei que às vezes você deve estar fazendo inúmeros cursos. Às vezes você deve estar estudando, fazendo faculdade, pós. Às vezes não é nem porque você quer. É só porque você quer se autoafirmar, você tá precisando provar algo pra alguém. E por que eu faço questão de falar que é tão pouco tempo? Porque quando você de fato se conhece, quando você de fato descobre qual é a tua vocação, você, através de ferramentas como hipnose, você entende como que a tua mente funciona, você deixa de se preocupar com o que as pessoas pensam, você deixa de se preocupar com o que não faz sentido e você foca naquilo que você tem que focar. Às vezes a tua primeira faculdade é a faculdade que vai ajudar você a mudar a tua vida. E você tá aí na terceira, você tá numa pós, você tá fazendo inúmeros cursos e nunca consegue iniciar o que você precisa iniciar, que é mudar a tua vida. E fica sempre comprando e fazendo cursos e fazendo imersões. Então eu faço questão de falar. São quase 3 anos aí de processo de hipnoterapia e a minha vida mudou depois que eu comecei a estudar isso. Maravilhoso. Sabe o que eu ia te perguntar? Até elevando pro lado de carreiras, para alta performance. A hipnose ajuda até de 0 a 10. 1000. E por quê? 1000. E por quê? Como a hipnose, a nossa mente subconsciente, ela corresponde a 95% da nossa mente. Então, quando você começa a entender como os seus pensamentos funcionam, ou porque existe a autossabotagem, né, a autoproteção, eu falo sempre da autossabotagem porque é o termo mais comum, tá? Mas eu acredito em autoproteção. Quando você começa a entender esses padrões, aí você começa a também entender por que você está se protegendo, por que você está procrastinando, o que um profissional de alta performance não tem. Procrastinação. Ele até procrastina, mas num âmbito menor. Tem pessoas que vivem procrastinando.
Mas por quê? Porque elas estão se autoprotegendo do sucesso, medo do sucesso, por exemplo. Quando você entende o porquê, quando você entende as suas causas, quando você entende os seus medos e as suas crenças, você passa a atingir uma alta performance. Por isso que eu falo muito do crescimento linear e o crescimento exponencial. Se a gente for olhar a nossa vida, Elisete, há 2 anos atrás, a gente cresceu em 2 anos. Só que se a gente for olhar a nossa vida através do momento que a gente acessa determinadas mesas, determinados networks, determinadas conexões, a gente acessa outros conhecimentos. A partir disso, a gente começa a ir para um crescimento exponencial, que é nesse mesmo período de 2 anos você crescer muito mais do que você cresceria, de uma forma muito mais rápida, numa velocidade muito maior. Show de bola. Então, até acho que é legal você tocar nesse assunto. Para atletas, até que ponto isso vai fazer com que ele tenha um rendimento ainda melhor? Perfeito. Para atletas, Pelé utilizava processos de mentalização. Ayrton Senna fazia os trajetos antes de fazer as corridas. Isso faz com que você já entenda como que vai ser ali o processo. Por quê? A tua mente subconsciente, ela não sabe distinguir a diferença do real para o imaginário. Então, quando você já mentaliza, principalmente utilizando a hipnose como tua aliada, a já entender como que aquele jogo vai acontecer, como que vai ser aquela corrida, como que vai ser a disputa com o meu atleta concorrente ali, você consegue ser muito mais eficaz, porque você começa a entender que você tem várias opções, você pode ter outros caminhos. Então, quanto mais você mentalizar, quanto mais você utilizar a hipnose a teu favor, melhor para você poder ser mais eficaz, através da repetição. Maravilhoso. Já fala aqui, olhando para essa câmera, o seguinte: por que... Não, primeiro, se fosse me perguntar por que procurar o consultório dele, basta ir lá no Instagram dele. Gente, o consultório é algo assim surreal. É muito lindo. Mas tá, não só o consultório. Por que buscar a hipnose com o Comendador Rafael? Por que buscar hipnose comigo? Porque eu sou uma pessoa que, além de preparada, uma pessoa que já passou por inúmeras certificações, por inúmeras experiências, eu também já passei pela dor que você está sentindo. Eu já tive depressão, eu já tive burnout, eu já fui vendedor, eu já trabalhei no comércio, eu já passei por crenças de mudanças de realidade completamente impactantes na minha vida. Então, não só o conhecimento técnico que eu tenho, mas o conhecimento empírico da minha vida, além do conforto e da user experience que eu vou gerar para você no meu consultório. Hoje o meu consultório é o mais moderno do estado do Rio de Janeiro. Hoje eu utilizo técnicas comprovadas cientificamente, e eu sei que você que está me ouvindo, você não quer perder tempo, você não quer ficar fazendo processos terapêuticos que duram anos e anos da tua vida, porque tempo é tempo, e a gente não tem tempo a perder. Então, se você não tem tempo a perder, vai, me segue, comendador.rafael, e marca a tua consulta inicial. E eu confio tanto no meu processo terapêutico que, se não fizer sentido para você, você achar que não te ajudou em nada, eu devolvo 100% do teu investimento, porque eu tenho certeza que vai mudar a tua vida assim como mudou a minha. Caraca, precisa falar mais alguma coisa? É só encerrar com chave de ouro. O cara mandou da letra, brabo demais. Gente, maravilhoso. Você, como sempre, eu ficaria te ouvindo aqui, ó. Tanto que ninguém me deu um sinal aqui, se já deu tempo ou não deu, porque tava muito bom. O Felipe, tava gostando, Felipe? Que nem avisou nada. O Felipe tá quietinho ali, ó. Quietinho. Maravilhoso de receber. Quer deixar mais algum recado além desse? Isso aí não foi um recado, isso aí foi por mandou do coração lá. Mas quer falar mais alguma coisa pra gente encerrar? Eu quero agradecer vocês que estão me ouvindo aqui, vocês que ainda vão me ouvir. Esse podcast vai ficar no YouTube. Compartilha esse conhecimento, tá? Não se permita ser hipnotizado e virar uma massa, tá bom? Compartilhe conhecimento, compartilhe essa ferramenta incrível. Pare de criticar, passe pela experiência. Como eu disse, a garantia é minha. Se não fizer sentido para você, eu devolvo teu investimento. Então passe por essa experiência, seja comigo ou com qualquer outro profissional qualificado. Mas passe e vamos mudar a nossa mentalidade e, consequentemente, a nossa realidade. Maravilhoso. Papo sensacional, e realmente compartilhe, porque ele entregou ouro aqui hoje. Mais um podcast da Manancial Podcast, e até a próxima.